Bom, Adriana, a nossa entrevistada de hoje é Roberta Caminha, doutora em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro, onde ela mora, especialista em autismo e terapeuta certificada em DIR Full Time. Eu não sei o que é isso, mas vamos saber o que ela fala que é isso depois, que eu não sei. Ela é uma das precursoras dessa abordagem no país. Roberta tem mais de 20 anos de experiência no assunto e acompanha crianças e autistas e suas famílias, sempre com uma escuta sensível, sempre de forma respeitosa e centrada na construção de vínculos. É uma das maiores referências do Brasil quando esse é o assunto. E hoje, dia 2 de abril, Adriana, é o Dia Mundial da Consciência do Autismo, né? Vamos então falar com a Roberta Caminha. Boa noite, doutora Roberta. Seja Olá, bem-vinda. boa noite. Boa Boa noite. noite, Roberta Caminha. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada aí pelo convite. A Adriana que pediu para te convidar, porque você é maioral nesse assunto, né? Então vamos começar aqui, Roberta. Primeiro, eu queria saber o que significa esse for time. O que significa isso? Que eu escrevi aqui porque eu DIR é uma pesquisei. sigla, né, do E inglês. é DR, né? DIR, ou Di- DIR, tem pessoas que falam DIR, né? E floor time, que é tempo de chão em inglês, né? Então, uma Uhum. das formas, né, de atuar seria tempo de brincadeira, o tempo livre, né? Sentar com a criança e brincar sem ser de uma forma estruturada, né? E o DIR é uma sigla para unir as diferenças individuais, então a gente deve sempre levar em consideração as diferenças individuais daquele sujeito, né? O D, os Uhum. níveis de desenvolvimento, então é como se fosse uma escada, né? Tem níveis de desenvolvimento que a gente quer ir avançando, né? E o R é as relações, né? A gente entende que todo o desenvolvimento ele se dá dentro do contexto de uma relação, né? Então a gente tem que se monitorar para a gente poder ajudar a potencializar o outro sujeito, né? O autista. Bom, esclarecido. Vamos então para o início da entrevista, porque eu estava meio boiando aí, como diz o meu filho. Bom, Roberto, o que significa esse Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é registrado hoje e que foi instituído pela ONU em 2007, né? Desde quando campanhas como esta agora, do Abril Azul, são registradas? Afinal, como é que a gente pode explicar o que representa, lembrar do transtorno do espectro autista, o TEA, né, hoje? Isso, É é um TIA, dia TEA? Acho que é TIA. internacional. Oi, desculpa. É TIA ou TEA? Não sei, é TEA, É né? É. TEA, é Tá, transtorno do tá, espectro autista. Esse tá. dia é um dia internacional, né? E a ideia é justamente levar o conhecimento do autismo para as pessoas, né? Se a gente pensar há 20 anos atrás, você pouco ouvia falar de autistas, né? Você não tinha autistas frequentando shopping, você não tinha, hoje a gente vê que tem vaga para autista, tem prioridade em fila. Antigamente eles nem saíam de casa, né? As famílias não saíam justamente pelo julgamento que se tinha. Você não via crianças autistas na escola, né? O autismo só começou a ser considerado pessoa com deficiência em 2012. Né? Então, é uma coisa muito recente ainda. Então, essa data é importante justamente para a gente trazer ainda mais consciência para a existência do autismo, né? Da neurodiversidade. Até porque, né, doutora, o autista, de modo geral, isso eu conheço, né, porque eu conheço alguns, é, eles são mais sensíveis a sons, a coisa, quer dizer, quando ele vai num restaurante, o simples pessoa batendo garfo e faca, ele já sente ali uma insegurança, né, ele se incomoda com isso, porque ele é mais sensível a uma série de coisas, não é isso? Alguns. Existe. É isso que eu ia Alguns, falar. não estou falando, não, que tem estágios, né, de mais leve e mais grave, né? Sim, e quando a gente fala de perfil individual, é justamente isso, né? Assim, para ser autista, você tem que ter comprometimento na interação social e na comunicação, né? Claro que tem vários outros Uhum. critérios dentro disso, né? E um componente importante é essa parte sensorial, né? A gente sabe que mais de 90% dos autistas têm problemas sensoriais, né? E aí pode ser dessa ordem de uma hipersensibilidade auditiva, e muitos é o contrário, né? Muitos você pode fazer o barulho que for, que ele não vai estar nem notando, né? Então, Uhum. varia muito, né? E a gente não consegue ter um autista igual ao outro, né? Então, quando a Lógico. gente fala do espectro, é justamente por isso, né? Então, essa hipersensibilidade pode acontecer, mas também pode acontecer uma hipossensibilidade, que a gente chama, né? A criança, às vezes, que cai, se machuca e ela nem chora, como se ela não tivesse sentido aquilo, né? Agora, professora, doutora, segundo a ONU, o objetivo dessas campanhas, como esse 2 de abril aqui, o Abril Azul, né, é combater o preconceito e promover a inclusão. Agora, quais são os principais preconceitos que envolvem a TEA, né, e quais são também as maiores dificuldades para essa inclusão, essa merecida inclusão
Uhum. dos autistas, né? Assim, são muitos os preconceitos ainda, né? Infelizmente, né? Eu acho que assim, o mais importante talvez seja de que eles não são capazes, né? As pessoas não presumem competência, né? Já acha que, então já que é autista, então ele não vai ser capaz de fazer isso, e aí já nem estimula, né? Já nem apresenta determinadas coisas, né? Uhum. Outro que eu acho muito importante é a agressividade. É muito comum a gente escutar falar, o autista é agressivo. Não, o autista não é agressivo por natureza, né? Uhum. Muitos podem se tornar agressivos por conta de uma dificuldade de comunicação, de interação, né? Imagina os autistas não oralizados, né? Você quer comunicar que algo está doendo. Como é que você faz isso? Né? Então, isso acaba gerando, muitas vezes, uma agressividade, né? Mas não são agressivos por natureza, né? E o outro ponto, eu acho que é achar que todos são iguais, né? Como a gente falou, e não, né? Cada um E vai quais ter. são, e quais são, e quais são as dificuldades da inclusão aí que você aponta? É na escola, onde é? Sim, eu acho que em todos os ambientes, né? Assim, hoje, nos espaços sociais, eu acho que já melhorou muito, né? Como eu falei, a gente tem a vaga para autista, tem prioridade, tem aquele cordão que muitos autistas usam em aeroporto. Então, você já de longe você já entende que pode, se a pessoa te responder cruzado, você já entende que tem um porquê, né? Não é porque ela é mal educada, né? Muitas crianças autistas às vezes estão ali naquele momento de birra e as pessoas chegam julgando, que mal educado. Não, não é. Ele está tendo uma crise porque ele sobrecarregou sensorialmente no aeroporto, né? Então, Uhum. assim, eu acho que nesses espaços está melhorando, né? Na escola é um desafio muito grande, porque assim, é um espaço altamente desregulador, se a gente parar para pensar, né? Porque é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, né? E a falta de informação ainda das pessoas de como agir, né? Então, assim, a gente vê que não tem tantas pessoas capacitadas para entender o autismo, né? Isso deveria estar dentro da escola lá de pedagogia das faculdades, né? Que hoje eu imagino que talvez já tenha mais informação sobre isso, né? Mas lá atrás não tinha, né? E a dificuldade Uhum. realmente de professores, por exemplo, dar conta de uma turma inteira, né? Sozinho, né? Com a criança autista Uhum. ali, né, cada uma com uma necessidade diferente, né, realmente é muito complicado, né, e a falta de estrutura do ambiente, né, de ter uma salinha sensorial. Hoje em dia até tem alguns estádios, né, Adriana, acho que sabe, de futebol, que tem Maracanã uma já tem. sala sensorial. O Maracanã tem, né? Eu acho que o de Uhum. São Paulo também, do Palmeiras também tem, né? O Uma sala Maracanã, sensorial. o Maracanã abriu recentemente 2 salas sensoriais para os autistas que têm dificuldades auditivas, né, do barulho, como o Germano comentou, que é, por Uhum. exemplo, o contrário do meu filho. Meu filho quer ir, quer ficar no meio da torcida, Gritar cantando, junto. falando palavrão, quer pular, quer tirar a camisa e rodar, mas essas salas são muito importantes, né, e estão permitindo que muitos autistas frequentem o estádio, o que muitas vezes era um impedimento para os Eu- pais, né? Quantos pais e deixa eu mães dar, gostam de de- futebol e não podiam deixa, ir porque os filhos não deixa eu podiam. dar, Então, agora o Flamengo tem uma sala e o Fluminense tem uma sala no Maracanã. deixa eu dar um depoimento sobre a Adriana, aí, do filho dela, tem uma página no Instagram. Eu vejo lá de vez em quando, viu, Adriana? Você não sabia, mas eu vejo lá tocando bateria e tal. Ele é super ativo, né? Porque foi o que a gente falou. Tem autistas que são. Tem graus diferentes, né? Tem mais leve, mais pesado. E também quando eles sentem assim, um clima mais difícil. Antigamente a tendência era de se fechar em casa, não sair de casa. Hoje não, eles vão para a rua, saem, resolvem a vida, fazem tudo, estudam, trabalham, fazem tudo, né? Tem empresas que são obrigadas, inclusive, a contratar, né, os autistas e não é porque não fica taxado na cabeça dele que ele é autista, mas ele tem trabalhos normais, ele vai lá e enfrenta o desafio de fazer o trabalho, né? Como outra pessoa. E Pode ter eles mais são. dificuldade aqui, mas pode ter experiências melhores em outros lugares, né? Tem uma Pois é. coisa Mas é que é com muito você, Dani. no autismo, que é o hiperfoco, né? Então, às vezes, tem um hiperfoco em animais, né? Outro dia eu conheci uma pessoa que me chamou para dar uma palestra numa empresa de aviação, e pessoa que me chamou é uma pessoa autista que trabalha nessa empresa, e ela me disse que o hiperfoco dela quando era criança era avião. E hoje ela trabalha numa empresa de aviação, né? Então é maravilhoso quando a gente consegue encontrar qual é a potencialidade, né? E usar isso para o trabalho, né? Porque Lógico, não ouvi. lógico. Ah, Não fica mais escondido em casa, né? Participa da vida social. Vai, fala aí, Adriana.
Não, deixa eu só dar o meu depoimento aqui particular, né? E porque também indiquei a Roberta. A Roberta faz um trabalho sensacional, o DIR Floor Time, que é esse método, a metodologia que a Roberta aplica. Ela é uma das maiores especialistas no Brasil e poucos terapeutas ainda utilizam corretamente, né? O DIR Floor Time. E assim, meu filho é paciente dela há 14 anos, né, Roberta? Uhum. Desde E, Tá pitico. certo. e assim, e é muito interessante como a gente deve estar aberto a novidades, né? Na época, imagina, se hoje ainda é uma coisa que as pessoas conhecem pouco, há 14 anos atrás, menos ainda, né? Então tem aquela Lógico. receitinha de bolo que todo mundo acha que tem que seguir, e eu dei a sorte, né, de me deparar com a Roberta, ela veio com essa proposta, eu falei, cara, como você quiser. E o meu filho desenvolveu absurdamente, eu sou muito grata, né, por isso, e realmente, assim, acho que esse trabalho tem que ser realmente divulgado, difundido, conhecido, né, porque as sessões dessa metodologia, elas vão de acordo com o interesse da criança. Não é que você bota um livrinho e a criança tem que cumprir aquilo, não. Entendeu? A Roberta via Lógico. um mosquito, meu filho via um mosquito, ficava olhando, a Roberta pegava o mosquito como referência. E ia atrás, sai mosquito, vamos lá, mosquito, não sei. E aí meu filho começou a falar. Quer dizer, então são Aham. coisas que a gente nem imagina, que estão aí Eu acho que o maior diferencial, assim, dessa abordagem, Adriana, desculpa te interromper, é a participação da família, né? De modo geral, a terapia tradicional, assim, que costumam indicar, a criança fica na sala com o terapeuta e o pai fica lá na recepção, né? O pai não está vendo nem o que está acontecendo lá dentro, né? E o meu Uhum. trabalho, para mim, só faz sentido com os pais dentro da sessão comigo, porque o meu objetivo é justamente capacitar esses pais, observar também como eles interagem com a criança e passar orientações ali, ao vivo, eles vão estar vendo como eu estou fazendo, eles estão fazendo junto, para que nos outros momentos que essa criança não esteja na terapia, né, ela consiga estar se desenvolvendo, né, os pais saibam como estimular nas atividades do dia a dia, né, porque tem coisas do dia a dia que acontecem que são muito importantes, né, tomar banho, beber um copo de água dentro de casa, né, então são coisas básicas que as pessoas subestimam, né, a importância disso, né, e os pais junto comigo, eu consigo mostrar, né, porque aí a gente vai potencializando o desenvolvimento dessa criança. Agora, Roberta, para quem não conhece muito ainda o autismo, está desconfiado que o filho, o neto, pode estar dentro do espectro autista, né? O que é o transtorno do espectro autista de uma maneira simples, assim, para quem ainda tem dúvidas? Uhum, tá, bom, a primeira coisa é o que não é uma doença, né? Como a gente escuta muitas pessoas falarem, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, né? Caracterizado justamente pela essa dificuldade da interação social, da comunicação. Então, assim, os primeiros sinais é ali uma criança que está com atraso de desenvolvimento, atraso de fala, às vezes um atraso motor, uma criança que faz pouco contato visual, né? E isso às vezes é de muito cedo, sabe? Várias famílias relatam assim, a mãe fala, puxa, ele já amamentava, eu já percebi que ele não olhava no meu olho. Né? Então, desde bebezinho ali já tinham alguns sinais, alguns indícios ali, né? Às vezes é um bebê extremamente irritadiço. Um dado importante assim que a gente tem que estar atento é a questão do compartilhar. Tem enfim, um estágio, oh meu Deus, fugiu a palavra agora. Um ponto do desenvolvimento que é importante a gente ter, que é o compartilhar. Então, por exemplo, a criança pequenininha passou um avião no céu. Sabe quando a criança aponta, olha para você? Tipo, olha o Uhum. avião. Ela está compartilhando aquilo com alguém. Ela está tendo Uhum. interesse no outro, interesse em compartilhar algo com o outro. E a gente vê que isso no autista já é um dos sinais ali que muitas crianças pequenas autistas não fazem isso, né? Então, elas tem a questão de brincar de forma atípica, né? Então, pega um brinquedo, ao invés de brincar da forma esperada, ela vai dar uma outra função ali para aquele brinquedo, né? Na parte da fala, né? Pode ter um atraso de fala, ou às vezes uma fala em comum. Uma criança começa a ter umas ecolalias, que é a repetição de frases de desenho, ou ficar o tempo todo repetindo uma música ou um comercial de televisão, é muito comum. Então, são pequenos sinaizinhos, às vezes, né? Às vezes vai ser mais sutil, às vezes vai ser mais óbvio,
né? Mas o mais importante é entender que não existe um marcador biológico, né? Não existe também um exame que você vai fazer para ver se seu filho é autista, né? Você vai Aham. precisar procurar um especialista e vai ser uma análise clínica ali mesmo, né? Do dia a dia, vai conversar com a escola, com a família, né? Para tentar entender se esse diagnóstico realmente vai fechar ou não, né? Independente de se fechar, se você já vê sinais, já é importante começar uma intervenção, né? Quanto antes, melhor, né? Sim, E sim. é muito importante que os pais, né, ou que os cuidadores diretos, né, estejam atentos e não se neguem, né, a enxergar, porque muita gente às vezes fala, ah, não, mas ele está andando na ponta do pé, mas porque muitas crianças, né, também não foi o meu caso, mas tem gente que um dos sinais é a criança que anda na ponta do pé, começa a andar e anda na ponta do pé. E aí, quer dizer, os pais precisam estar atentos e agir, né? É muito importante entrar logo nesse mundo E ao para. mesmo tempo entender que uma coisa só dessa também não caracteriza, né? Porque às vezes as pessoas não Aham. acham que ele é porque está andando na ponta do pé. Não, mas às vezes ele tem algum encurtamento de ligamento, alguma coisa também, né? Então é um Lógico. conjunto de coisas que a gente precisa estar observando, né? É Então, verdade. eu ia te perguntar isso. Qual que é a idade que você considera ideal para fazer o diagnóstico? Quer dizer, é com 1 ano, é com 2 anos, é quando ele começa a andar, quando teria que começar a falar? E também e se o diagnóstico de precoce é importante, né? Quanto mais precoce for, mais chance tem de ter um desenvolvimento melhor, é isso? Sim, sim. A intervenção precoce ela ajuda muito, né, a potencializar aí o desenvolvimento. Assim, a idade para um diagnóstico, como eu falei, às vezes desde bebezinho você já está vendo sinais ali, e com 2 anos, às vezes já está muito óbvio e você já consegue fechar um diagnóstico. Outras crianças, talvez, tenham sinais um pouco mais sutis, a criança começa a falar, e ela fala, ela conversa, mas algumas coisas sutis, e às vezes lá com 4 anos é que você vai fechar um diagnóstico, né? Então, não tem uma idade certa, né? Realmente, cada caso vai ser um caso justamente por conta desse espectro, né? Eu já acompanhei alguns casos assim que logo que a criança, os pais começam a perceber essa, alguns problemas de fala, algumas coisas assim, que ela já começa a ficar preocupada. Muitos então começam a fazer terapias para desenvolver a voz, que às vezes pode ser um problema também na Sim. corda vocal. Às Quer vezes, dizer, a já questão tem da uma série, autoestima. já tem uma série de trabalhos que você pode, os profissionais podem te ajudar a melhorar alguns aspectos que, né, que você podia não estar relevando, porque às vezes aquela correria. Hoje em dia os pais trabalham fora, saem de casa cedo, voltam à noite, o filho já está dormindo, quando sai o filho já está dormindo. Não tem essa convivência que é aquela pauleira da vida, né? Todos nós em São Paulo, o Rio, todas as capitais vivem isso, né? O pai às vezes sai de casa às 4 da manhã para ir trabalhar e volta tarde, quando o filho já está dormindo. Então ele não tem aquela convivência ali para sacar essas coisas diferentes, né? E aí talvez esses profissionais, terapeutas, então, eles podem te orientar a fazer um processo mais adequado, né? Sim, sim. Mas infelizmente, assim, a gente ainda não tem, hoje mais, mas não o suficiente, né? Pediatras até que estão atentos a isso, né? Porque às vezes os pais levam, poxa, mas eu acho estranho porque ele não olha, ele não tá. Não, cada criança tem sua fase, desenvolve no seu Uhum. tempo, né? Mas a mãe tem aquele feeling, né? Então é importante seguir esse feeling de que tá, tem alguma coisa ali, né? E procurar investigar com as diversas áreas, né, de terapia ali. Agora, Roberta, eu acho assim muito importante a gente falar do cuidado, né, com e profissionais, né, o cuidado que os pais têm que ter com os profissionais que estão contratando para cuidar dos seus filhos, né? Porque o autismo virou meio que um mercado, né? Tem muita gente que fala assim, ah, agora tudo é autista, ah, autismo está na moda. E não, assim, eu sou uma mãe atípica e eu digo para você, eu não queria ser uma mãe atípica, ninguém quer ser uma mãe atípica, um pai atípico, ninguém quer ser autista, né? Tem um monte de autistas adultos aí, né? Muita gente fala do Messi, do Steve Jobs, do Zuckerberg, né? Cada um do seu jeito, né? E muito provavelmente, né? São pessoas hiperfocadas e tal. O próprio Elon Musk, né? É, e, e, no entanto, assim, as pessoas falam muito de moda, mas não é uma moda. E, no entanto, virou um mercado, né? Quer dizer, muita gente está vendo no autismo uma mina de ouro, né?
que você pode falar sobre isso? A gente tem que tomar muito cuidado, não é? Sim, principalmente em redes sociais, né? Porque a gente sabe que o que está ali não necessariamente é a realidade, né? E muitas pessoas vendendo milagre nas redes, né? E aí você pega uma família que está vulnerável, né? Que está sensível, ela vai embarcar naquilo, né? Outro dia eu escutei de uma pessoa que ela conseguiu impedir uma outra mãe, uma família, de vender a geladeira para pagar um tratamento para o filho. Então, assim, as pessoas se desesperam, né? Então, tem que ficar muito de olho, sabe? Hoje o que mais tem é clínica. Cada esquina tem uma clínica de autismo. Então, preste atenção na qualidade desse terapeuta. Vê se você sabe, se a energia ali sua com ele tá batendo, se é uma pessoa que você gostou. Porque se de cara você já não gostou, não importa o que o médico tá falando que tem que ser ele. Você já tira de lá, né? Porque você sente que não vai funcionar, né? Se a criança Agora, entra, se a criança sai chorando, isso tudo é sinal para a gente ficar observando. agora, Roberta Caminha, que nós estamos ouvindo aqui direto do Rio de Janeiro sobre autismo. Agora, o SUS já faz tratamentos de autismo? Porque você falou em clínica, que cobre, vai você vender a geladeira. O SUS já atende também esse tipo de Não de uma forma transtorno? suficiente, né? A gente vê muitas pessoas que não têm acesso a planos de saúde, a clínicas particulares, sofrem bastante, né? Porque além de não ter uma quantidade suficiente de terapeutas, a qualidade do serviço também não é a melhor, né? Esses terapeutas não estão preparados, né? Eu conheci uma família que não tinha muitos recursos, né? E a mãe levava o filho de ônibus para terapia pelo SUS, chegava lá, depois de meia hora no ônibus, o menino chegava completamente desregulado, a terapeuta falava: Ih, mãezinha, hoje não dá para fazer nada com ele, não, ele está muito desorganizado. E ela tinha que pegar o ônibus de volta mais meia hora para casa, né? Ou chegava lá, a sessão durava 20 minutos. Então, a própria mãe falou: Olha, eu vou tirar ele da terapia, porque não está fazendo sentido, eu tô desorganizando muito mais ele do que ajudando dessa forma, né? Então, assim, realmente é algo que tem que ser muito, muito cuidado, né? E está muito carente realmente de bons profissionais honestos, né? E da rede pública, né? E eu ia Roberta, perguntar outra coisa. Deixa eu só pode ir. perguntar mais uma coisa para engatilhar aqui, que eu estou na cabeça, porque a minha filha estudava em escola particular quando ela se formou da escola particular, tá? Perto da minha casa, tal. E ela tinha na turma dela, na classe dela, que é particular, eles pegavam crianças que tinham algum tipo de transtorno ou alguma deficiência. Também tinha o autista, mas também tinha criança surda e muda, tinha criança com vários outros problemas. Então colocava na turma junto com os outros alunos, 30 alunos, vai. E aí, como você falou, quer dizer, a professora, muitas vezes ela não está com preparo ali para atender todo mundo. E essas crianças especiais, elas também especiais, quer dizer, com problemas ali que precisam ser resolvidos de forma diferente, muitas vezes não era. E aí o que acontece? Aí os coleguinhas começam né, fazer sátiras, e vai irritando ainda mais, né, o autista, que ele acaba ficando, né, que a escola depois chega assim: mãezinha, mãezinha, eu não vou poder ficar com sua criança aqui, você vai ter que levar para uma outra escola que eu não tenho capacidade para atender. Que é um negócio grave, né? Você faz daquela coisa que a gente falou dos preconceitos, a própria escola que devia auxiliar a criança, coloca ela ainda mais numa situação mais difícil, né? Mais vulnerável, sim, sim. Assim, a escola deveria fazer mais esse trabalho de conscientização dos próprios alunos, né? Para os alunos ajudarem, para os alunos perceberem quais as necessidades dessa criança, né? Mas, de fato, é muita coisa para os profissionais lidarem, né? Então, assim, os professores estão ficando realmente muito sobrecarregados, né? Muitos estão tendo burnout porque não tem como dar conta. Né? Então, assim, não tem uma fórmula ainda, né, de como resolver isso, né? Porque é importante a gente incluir, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter uma estrutura para isso. Não é só jogar uma criança dentro da escola e falar que está incluída, né? O buraco é muito Eu, mais não tô, embaixo. eu, não, eu nem estou criticando os professores, porque, como você Sim, falou, tem hora que eles não conseguem dar conta, né? Eles até gostariam de dar, lógico, né? Mas tem hora que o problema funila ali e fica mais grave. Não sei como seria, porque aquela história da inclusão, eles têm que estar incluídos lá, né? Tem Tem que que ter mais incluir, mediadores. né? Mas fala, Adriana, que você ia perguntar. Não, e respondendo a tua pergunta, tem que ter mais mediadores, acho que a Roberta vai concordar. Faltam mediadores, que são aquelas pessoas que ajudam essas crianças dentro de sala de aula, né, Roberta? A Roberta pode falar melhor. assim, a escola teoricamente deveria oferecer um mediador, né, para a criança
de inclusão. Na prática, a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Porque isso tem um custo também para a escola, né? Mas, assim, tem o ponto também, imagina você tem 4 crianças autistas numa sala, você vai ter 4 mediadores, além da professora, né? Então, é confuso, né? Chega uma hora que fica, né? Como é que você administra isso, né? De ter 5 adultos dentro de uma sala, mais 25 crianças ali, então sabe, é um desafio muito grande, assim, realmente, que eu não sei como que a gente vai organizar. E se você fizer turmas especiais, também não é o caso, porque a gente tem que incluir, né, com os outros, ele tem que se enturmar com todo mundo. Então, o objetivo, a escola, quando é inclusão, é para que ele haja inclusão, e não para que haja divisão. Você não pode fazer uma turma, então eu vou fazer uma classe só de autistas ou só de... Não, também não é o caso, porque você tem que ter a integração disso, né? Sim, sim, eu acho até importante ter uma sala onde, de repente, essa criança vai poder ir fazer atividades específicas num ambiente mais silencioso, né? Então, você vai fazendo pequenas adaptações ali, né? Mas a escola, né, além do pedagógico, é um espaço de interação social, né? É um espaço onde a criança vai desenvolver essas habilidades sociais, né? O problema é que hoje, realmente, muita gente foca só no acadêmico, né? Mas a escola, a criança está ali 5 horas do dia dela, ela vai estar dentro da escola, né? Então é muito além de fazer um dever, de saber as letras, né? É sobre interação social, né? Sobre ler o outro, sobre as regras das brincadeiras. Então tem que mudar esse olhar um pouco, né? Adriana, para você finalizar aí, porque nós já estamos quase estourando o nosso horário, mas é evidente que a conversa com a doutora Roberta está muito boa, a gente ficaria mais tempo, mas a Adriana, que é a nossa mestre aí do assunto no Rio, ao lado Imagina, que da sou eu. doutora Não, Roberta, pergunta aí, Adriana. Não, estou muito feliz de Pergunta. hoje ter a Roberta aqui com a gente, né, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, que é muito importante para lembrar para toda a sociedade que a gente está aqui, que a gente existe, que a gente está aqui, que a gente está em todos os lugares, no Maracanã, no cinema, no teatro, nos shows. Isso é um aprendizado, né? Eu acho que a Roberta pode finalizar falando disso, assim, né, qual é o papel da sociedade, né, para incluir, Para ser mais né? acolhedora, né? Para ser mais acolhedora também. Exatamente. Eu ia falar assim das pessoas começarem a enxergar além de um diagnóstico, sabe? Além do autismo. Quem é aquele sujeito que está ali? Quem é aquela criança que está ali? Né? Porque quando você enxerga só um diagnóstico, você está limitando, né, até a potência daquele sujeito. Né? Então, que as pessoas estejam abertas para conhecer realmente a pessoa, aquela criança, né, para entender realmente quem é e não simplesmente julgar autista, então, se já que é autista tem que fazer isso, isso, aquilo. Não. Né? Então, e esse olhar mais de empatia mesmo, né? De você ver uma criança no shopping chorando, gritando no chão, não julga, pelo contrário, vai lá, posso te ajudar de alguma forma? Né? Porque às vezes é uma mãe que está ali com uma criança autista sobrecarregada, ela está sozinha, ela não tem rede de apoio, né? E ela precisa de ajuda e não de um olhar julgador, né? Você sabe que eu tive uma experiência dessa recentemente agora. Uma criança autista estava almoçando com os pais num restaurante chinês, até perto ali de casa. E de repente a criança saiu da mesa com os pais, deu a volta, eu estava sentado na mesa lá fora, lendo uma revista, né, mas só acompanhando, porque eu fico sempre atento às coisas ali. Ele saiu, a criança saiu, coisa assim de uns 10 anos, ela saiu e começou a dar tapa na porta de vidro, numa coisa de vidro da tapa. E o pai, ao invés de ir lá, né, ajudar a criança, dar né, uma outra imagem, foi lá e ainda ficou bravo. Você para de fazer isso! Ainda ficou dando. Eu tive vontade, que eu via o que estava acontecendo, tive vontade de pegar esse pai e falar: escuta aqui, meu caro, você é ignorante, né? Mas eu me senti, que eu até comentei depois quando eu entrei no restaurante, falei, pô, mas que absurdo, né? Esse tipo de comportamento. Quer dizer, tem pai que às vezes não consegue se controlar, né? Assim, a gente nunca sabe a realidade do outro, né? A gente não sabe que ele já estava ali, de repente, há um dia sem dormir, porque essa criança não dorme, né? Então, assim, são tantas variáveis, né? Que o exercício é justamente esse, né? A gente tentar pensar, né? O que pode estar se passando ali com aquele sujeito para ele chegar ao ponto de fazer isso, né? Porque realmente tem momentos que você se descontrola, né? Claro, né? Uhum. Mas sabe que eu podia eu posso dar um exemplo assim, né, do que a gente está falando da sociedade. Adriana, você pode tudo, você coordena esse jornal, você
pode mandar bala. Não, na verdade, assim, só quero dar um exemplo, né? Porque de como a sociedade pode ser mais generosa, né? Eu vou usar um exemplo do meu filho, quando era menor. O meu filho, ele gosta do social. Então, a gente estava num hotel fazenda e começaram a cantar parabéns. E ele não pode ver um parabéns que ele vai lá. Agora ele já é maior, mais velho, já entende que ele tem que ficar na nossa mesa, que ele não vai sair participando do parabéns de todo mundo. Mas ele, quando Uhum. era pequeno, levantava e ia imediatamente. Existem duas formas, né, de um estranho lidar com isso. A família que diz: vem cá, vem cantar o parabéns com a gente. Já teve gente idosa que pediu só para vela para mim, para me dar sorte, não sei o quê. Ah, Toma aqui um legal pedaço de isso. bolo, um pedaço de bolo, vem aqui. E assim, eu morrendo de vergonha, meu Deus, não, volta aqui, Eric e tal. E Não, essa não tem criança, como é não, de vergonha, não. o garoto Essa está pessoa cantando está todo tá mundo, deixa ajudando o ele. mundo com a inclusão, né? E tem família, e ao mesmo tempo tinham famílias que, tipo, né? Que, tipo, o que esse garotinho tá fazendo? Ah, sempre Não, tem, viu, Adriana? então é Sempre isso, tem. assim. E de um tempo para cá começou a ficar muito mais normal. Eu acho ainda é difícil, existe muito preconceito, mas as pessoas estão começando a entender melhor que essas crianças vão aparecer no Parabéns Alheio e que elas vão estar, talvez, no Maracanã, os que têm problema, né? Assim, com abafadores. Eu vi um vídeo Enfim, hoje, Adriana, desculpa, só para finalizar, que eu acho que é, finaliza lindamente, né? Uma criança autista que estava no mercado com os pais e o menino estava começando a ficar agitado já estavam na fila para pagar, né? Mas a fila demora até botar as compras e tal. E aí o cara do caixa falou: Você quer ser meu ajudante? Chamou o menino e o menino é que foi passando todas as compras no caixa e Olha, ele foi orientando. Ele falava assim: Agora pergunta para sua mãe como é que ela vai pagar, se é Pix, cartão. Aí ele perguntava para a mãe. E eu, olha que lindo, né? Esse olhar desse não, isso é cascado lindo. que foi conseguiu muito incluir, lindo. né? Viu que tinha um desafio ali, ao invés de julgar a família, olhar com aquele, pô, essa criança está atrapalhando, não, né? Ele chamou para ele a responsabilidade, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer também, né? Muito legal. Bom, Obrigada, Roberto. muito bem, então, nós vamos nos despedir então da doutora Roberta Caminha. Então, muito obrigado, parabéns pela sua colocação aqui, que a senhora realmente deu aqui uma aula sobre autismo, que preocupa muitos, né? E a Adriana também, mas a Adriana já tira de letra isso que eu vejo ela na página dela com o filho, ela já tira de letra tudo ali, e o filho dela, né, dá show ali, eu fico toda hora acompanhando lá. Bom, então boa noite, doutora, muito Obrigada, boa obrigado, viu, noite. Boa pela participação. noite, Boa Roberta. noite, boa Obrigada. noite.